E aí, pessoal, a gente está de volta aqui com o Viçosa Cast. Hoje a gente tem uma visita muito especial, que é a doutora Andréia Gracinelli, e por acaso é minha esposa. E a gente vai falar um pouquinho aqui de ginecologia, obstetrícia, estética nessa parte. Então, vai ser muito bacana, o assunto que é muito grande. A gente vai falar um pouquinho sobre o que você enxerga, André, como reposição hormonal. Eu quero falar muito disso, porque assim, a gente tem um especialista na parte hormonal aqui também, que é o Lucas. Então eu quero que vocês conversem um pouco aí sobre o que vocês enxergam dessa reposição. Vocês enxergam que a testosterona tem uma função muito importante, ou não precisa de testosterona. Vou jogar fogo aqui, com certeza que eu preciso dessa resposta de vocês dois. Antes de tudo, Cadu, antes que já me cancelem, né? Você falou que eu sou especialista em reposição. Não foi isso. A nutrologia é uma ciência que, dentre as causas de desnutrição e outras disfunções, a gente investiga possíveis causas de falta de hormônio e tudo mais. Mas, repito, a nutrologia não é a ciência de prescrever anabolizantes, hormônios e tudo mais para outras pessoas, né? Mas olha que gancho interessante. Você falou da questão da estética vaginal e uma coisa que a gente tem visto recorrentemente são mulheres em uso de anabolizantes e que, dentre as complicações da virilização, que vai acontecer infelizmente no uso prolongado, existe a hipertrofia dos pequenos lábios e principalmente a hipertrofia clitoriana, né? O que dá para fazer nesse sentido? A pessoa fez uso crônico de anabolizante e chegou num determinado momento que a mulher se assusta. Sim. Ela pensa, o que está acontecendo comigo? Sim, tem duas coisas que não voltam, que é a voz, o engrossamento da voz, a gente não consegue afinar a voz novamente, e a hipertrofia de clitóris, eu não consigo diminuir o clitóris mais, ele vai ficar grande. Existem cirurgias de amputação de clitóris? Até existe, mas é uma coisa completamente radical e não é para esse sentido, né? Seria algum paciente que nasceu com alguma malformação, alguma coisa assim. Seu clitóris aumentou, ali é uma região muito sensível, né? É o principal órgão de prazer da mulher. Se vai mexer naquilo ali, tem que tomar muito cuidado. A gente consegue diminuir o capuz, que é a pelezinha que fica em cima, mas o clitóris em si vai ficar grande e ela vai ter que conviver com isso. E o grande problema que a gente tem, né? Será que essas mulheres que estão fazendo uso dessas medicações com esse intuito de ganho de massa muscular, de perda de gordura e tudo mais, tem noção do que vai acontecer no futuro não tão longínquo? Tranca isso aqui. Não tem. Eu acho que não tem, até porque a gente não tem. A gente, como não é permitido usar testosterona na mulher, né? Se a gente for olhar na Anvisa, tem casos muito específicos, e se a gente for olhar no Conselho de Medicina, na Federação Brasileira de Ginecologia e de Endócrino, existem casos específicos em que algumas malformações, problemas congênitos, tudo bem. Mas a gente não tem pesquisas de uso de 10, 15 anos de testosterona na mulher. Eu não sei o que vai acontecer nesse fígado, nesse rim. Eu não sei em cada partezinha do corpo o que vai dar. Então, a gente vê muito rapidamente o clitóris e a voz mudando, mas esses outros órgãos-alvo, coração, né? A gente não sabe o que vai dar. Então, se a gente, medicina, não sabe, as pacientes muito menos. André, mas peraí. A gente tem um número imenso de pacientes com senhora fazem reposição hormonal com testosterona. Muitos, né? Impressionante. Você vai falar pra câmera aqui pra gente, pra essa câmera aqui, ó, você vai falar pra gente o que você acha disso, porque assim, a gente conversa muito, mas eu nunca tinha ouvido isso de você. O que a gente sabe é que o hormônio da mulher, na verdade, é o estrogênio. Então, a mulher, o que ela fabrica em grande quantidade, o que dá forma pro corpo, o que dá, né, toda a feminilidade da mulher é o estrogênio. Tá? Então, quando a gente fala em repor alguma coisa, a gente tem que repor o que está faltando, né? Então, se a gente pensa na reposição pós-menopausa, o que falta, principalmente? Falta estrogênio. E essa tem que ser a nossa meta. Então, repor testosterona não é o que está faltando na mulher. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer em todos os estudos e todas as diretrizes é repor estrogênio. Isso falta na mulher. Testosterona, para a Federação Brasileira de Ginecologia, ela tem pós-menopausa uma única indicação, que é o transtorno sexual hipoativo. São mulheres que estão ótimas
que estão repondo estrogênio e que estão super bem com a vida, que estão ótimas com o marido, que a saúde está em dia, ela não tem diabetes, ela não tem hipertensão, ela não tem nada que cause falta de libido. Então, seria uma falta de desejo sexual que a gente não acha a causa. E nessas pacientes, a gente está autorizada a usar uma pequena dose de testosterona por um tempo limitado para ver se elas respondem. Ou seja, ela tá ótima, maravilhosa, repondo estrogênio, ela não tem nenhum problema de saúde. Então, será que uma dosezinha de testosterona seria a causa da doença dela, né? E o que a gente vê é que a resposta é baixa, na verdade, e é uma dose que não pode ser oral, tem que ser em gel, e a gente vai usar por 6 meses até no máximo 2 anos. Essa é a única indicação. E infelizmente a gente tem visto, Cadu, eu não sei se você tem contato muito intenso com esse perfil de paciente, mas um super diagnóstico de transtorno sexual hipoativo na mulher. E não só na mulher na menopausa. Tem gente dando diagnóstico de transtorno sexual hipoativo numa mulher de 25 anos, de 30 anos de idade. Como é que faz, né? Como é que a gente justifica o uso, já que o uso para fins estéticos está proibido pela Anvisa? E aí, infelizmente, portadores de CRM, né? A gente fala médicos, né? Mas eu acho muito ruim a gente usar esse termo médicos, porque a gente se inclui nesse grupo. Sim. Eu costumo dizer que são portadores de CRM que tem esse tipo de conduta enviesada em busca de retorno financeiro. Na verdade, o retorno financeiro de um implante hormonal é muito grande. Eu não quero falar em valores aqui, mas quem está me ouvindo, quem está nos assistindo, sabe que não é barato. Não. Se você vai procurar um tratamento de reposição hormonal com implante, aí eles têm implante de longa duração, de liberação lenta. Exatamente. Tem vários. Aí tem implantes de 6 meses, de 1 ano, divide em 10 vezes, 12 vezes, é todo tipo de negócio. Um comércio altamente lucrativo, em que laboratórios bancam cursos. Você imagina, um laboratório fornecedor do material banca um curso para o prescritor. Sim. E aí o prescritor aprende a prescrever aquela droga que quem está dando o curso é o próprio laboratório. Ensina dose, ensina tudo. Mas só o laboratório é que sabe a dose e só o laboratório te ensina como prescrever. Ou seja, se eu quiser entrar num artigo, né, onde a gente olha muitos artigos PubMed e procurar lá qual é a dose que eu prescrevo de estrogênio naquele implante, eu não acho. Não acho porque não é recomendado. Eu só acho nas diretrizes desses laboratórios. Saúde bom. Eu queria só, André, que você explicasse para as pessoas o que é um transtorno Sexual hipoativo. para explicar assim, para as pessoas entenderem, né? Quando que a mulher pensa, eu posso estar com transtorno sexual hipoativo? Então, ela tem que estar, todas as outras causas orgânicas, vamos dizer assim, tem que ser descartadas. Então, ela tem que estar com uma saúde boa. Ela não pode ter hipotireoidismo, ela não pode ter um diabetes descontrolado, ela tem que estar com uma saúde em dia ótima. As outras causas que influenciam o desejo têm que ser descartadas, então não pode estar com depressão, né? Porque senão a falta de desejo é da depressão e não é um desejo sexual hipoativo. Então ela tem que estar num bom relacionamento. Então, se ela vive um relacionamento abusivo, com violência, a gente não precisa achar que isso daí, a causa é falta de testosterona. A causa tá muito clara pra gente. Então, todas essas outras causas têm que ser afastadas. Eu afastei tudo, ela não tem nada. Ela tem que ter mais de 6 meses de falta de desejo sexual. E isso tem que incomodar a paciente. Não o parceiro, né? Não o parceiro. É porque acontece Isso. Tem que incomodar ela. Então, ela está sentindo falta de ter desejo sexual. Isso incomoda ela, isso tem mais de 6 meses. E ela tem que estar com a saúde de todos esses outros fatores afastados. E aí, a gente tem um questionário já estabelecido, que é bastante grande, com mais de 20 perguntas, para a gente estabelecer isso daí. Por exemplo, você já sentiu orgasmo alguma vez? Onde que é o clitóris? Porque às vezes é simplesmente uma questão dela não saber como sentir o prazer. Se ela não sente prazer, ela não tem mais desejo. Então, né, são várias perguntas específicas que a gente faz no consultório para descobrir isso daí. Sucesso. A gente vai continuar falando, André, dessa questão de desejo sexual, porque sim, a gente tem
um número de pacientes bem grandes que não tem que não sabem nem o que é um orgasmo, né? Sim. Se você contar isso para um homem, eles não vão acreditar, né? E as mulheres, elas têm uma outra visão aí sobre isso. Então, assim, a gente vai conversar sobre isso. Eu só queria fazer um anexo sobre a testosterona. A testosterona é um hormônio que eu falo que, assim, ele é gostoso mesmo, né? Assim, você toma testosterona, você fica mais forte, com mais vontade de fazer as coisas, você fica vendo o seu corpo melhor. Por que não usar? Pelo mesmo motivo que você não usa 5 colheres de açúcar ou come 10 bolos para você se sentir melhor, né? Que tem um efeito Tem um efeito maravilhoso, é uma delícia. Aliás, pra mim, chocolate funciona mais que a testosterona, viu, gente? Descarga dopaminérgica. O doce, de um modo geral, do carboidrato é instantâneo, Maravilhoso. é maravilhosa. É uma sensação gostosa de resolver o meu problema, né? Dá um prazer, uma felicidade instantânea. Assim como outras drogas, né? Sim. Você tá estressado. Toma a primeira garrafinha de Heineken, Tranquilo. já tô melhor. Relaxou. A segunda, relaxei mais. A terceira separa, né? Porque assim... Eu sempre falo com os pacientes o seguinte, o corpo da mulher, ela tem uma limitação para a massa muscular. Então, essa é a sua genética, você foi feita assim. Por quê? Será que seu corpo aguenta essa sobrecarga tão grande? Por que você quer isso? Né? Qual que é essa busca? Você tá querendo o quê? Você tá querendo mais do que seu próprio corpo tá dando conta. Isso, a gente falou de virilização aqui só para esclarecer as pessoas, né? O que é virilização, né? Assim, é a mulher adotando transformações no corpo que transformam mais perto do corpo masculino, Isso. né? Então, assim, o que você tá falando aqui é exatamente isso, né? Assim, esse corpo, ele foi feito para ser feminino, né? Estrutura genética sim, que eu... principalmente se ela se identifica daquele jeito, Sim. né? A gente tem identificações diferentes, mas enfim, a identificação é essa. Mas eu queria voltar, então, que a gente tinha falado, né? Que para mim é muito importante, eu, como médico, a gente tem conversas com o médico dentro de casa e me assusta as coisas que às vezes você me fala, assim, né? Sem identificar, claro, as pessoas, mas você me deixa impressionado de falar que uma mulher casou sem nunca ter tido um orgasmo. E eu imagino que o Lucas, quando ele ouve isso também, ele fica assustado, né? Porque para nós homens, a gente não tem essa ideia. Isso tão simples. poderia ser comum 50 anos atrás, né? A gente tinha toda uma restrição de sexualidade, as pessoas casavam virgem. Então era normal nesse sentido. Inclusive, mulheres que foram casadas a vida toda, tiveram 8, 9, 10 filhos e talvez nunca tiveram prazer com o parceiro. Né? Mas nos dias atuais, relacionamentos mais abertos, com mais acesso à sexualidade e a informações, infelizmente, é comum. Eu já atendi pacientes que queixavam disso e queriam remédios para isso. Não só testosterona ou outros análogos, mas também antidepressivo. Sim. Também ajuda para se livrar de outros tipos de droga, porque a pessoa vai descontando naquilo de um relacionamento ruim que não sai por questão de dependência financeira, ou afetiva, ou psicológica, ou questão familiar e tudo mais. E como é que você aborda isso, André? Essa mulher te procura com esse aspecto, porque é difícil a gente opinar na vida pessoal do paciente. Eu acho que eu tento dar a minha opinião médica, mas eu jamais posso falar com ela, por exemplo, você tem que separar do seu marido. Isso não cabe a mim, né? Você vai virar inimiga, pode saber. E você, não é isso o papel pelo menos eu não acredito, quando a gente formou na medicina, que não era esse o papel do médico. Eu não posso impor minha religião, a minha vontade, as minhas crenças ao paciente. Eu posso orientar e mostrar para ela que ela não tem nenhum problema, né? Só que isso demora 3, 4, 5 consultas, porque eu tenho que conversar com ela, eu tenho que fazer ela se abrir para mim, né? Eu tenho que mostrar para ela que ela não tem nenhum... Muitas vezes a gente acaba pedindo alguns exames para mostrar para o paciente que ela tá bem. Eu sei que ela tá bem. E às vezes eu falo assim com ela, olha, então você tá achando que é problemas da tireoide? Eu tenho certeza que não é, porque você não tem sintoma. Se eu vou te pedir, você vai ver que vai vir normal. Então, às vezes, você até pede um exame a mais para mostrar para a paciente ir, levando ela a entender esse caminho de que o problema é o relacionamento ou a falta de conhecimento dela e não alguma doença. Mas isso é muito devagar e muito complicado, né? E todo mundo quer uma resposta simples, né? Todo mundo vai lá Hipotiroidismo, parará. procurando um Viagra feminino, que é o sonho de muitas mulheres. Ótima definição. Adorei. Eu fico pensando o seguinte, assim, né? Eu cresci numa sociedade muito mais aberta, né? Graças a Deus a gente tem casamentos
muito inteligentes hoje, mas assim, continua essa questão do homem sobre a mulher, né? Uma dependência da mulher de realmente assim, tem que fazer o sexo porque faz parte do casamento, essa é sua função, eu preciso me satisfazer. Isso ainda existe, né? Tem uma culpa, né, vamos assim dizer, não sei nem se é culpa ou um costume do homem disso. E tem uma parte da mulher também de ter vergonha de se conhecer, de ainda estar enraizado dentro da cabeça dela que se tocar é feio, que masturbação é feio, que ela pensar em sexo, ela ver filme pornográfico, tudo isso é muito feio pra ela, né? Então ela não se conhece, ela não sabe do que ela gosta, pra ela aquilo ali pode ser até um normal. Então tem a mente masculina aí que domina e tem uma parte dela também de achar que ela não tem direito. E essas duas combinações juntas é que são muito deletérias para essa sexualidade feminina. Fora que a gente, mesmo o homem e a mulher, a gente não dedica tempo à sexualidade. A gente dedica tempo a malhar, a gente dedica tempo a trabalhar, a gente dedica tempo aos filhos. Sei que você não vai falar isso, não. Porque, na verdade, a gente dedica tempo aos filhos, aos filhos, aí vem o resto. Não fala assim, não, que o Lucas tá ficando com ele. Tá chegando, né? Ocupada, você vai ver. Nossa Senhora. Então, a sexualidade, ela depende de tempo também. De você, eu falo com os pacientes, de você namorar, de dar um beijo de bom dia, de fazer um carinho, de fazer algum programa juntos, né? Aí muitas falam assim, mas a gente assiste filme, aí o filho tá lá no meio, aí tem que assistir um filme de criança, isso não é programa junto, né? Verdade. Só dar o gancho final do Viagra. Adorei, Muito. adorei. Eu tenho visto algumas pacientes utilizando fórmulas, e aí entra uma outra questão, sem conflito de interesse com farmácias de manipulação, mas muitos colegas adoram prescrição de fórmulas com 5, 10, 15 princípios ativos, né? E um princípio ativo que tem sido muito recorrente nesse grupo de pacientes é a ocitocina. Você já deve ter visto isso várias vezes, né? Explica para o pessoal, que hormônio é esse? Qual que é a função real da ocitocina? E se faz sentido mesmo essas prescrições? Ocitocina é o hormônio, na verdade, muito presente na gravidez, né? É o hormônio que faz a contração uterina, que ajuda na saída do leite. Parece que quando a gente tem o orgasmo, a gente libera uma gotinha de ocitocina e causa contração do clitóris. Mas não é que a ocitocina causa o desejo, é o contrário, né? Quando você tem o orgasmo, você libera um pouquinho desse hormônio, então ele te dá aquele prazer junto com a contração do clitóris. Mas você dar a ocitocina não vai fazer nada, vai causar contração uterina, talvez você pode ter mais cólica. Só isso. Ela não tem um objetivo de desejo sexual. Essas formulações que já estão vindo com 10, 15, 20 ingredientes, né? Que a gente já não... Eu olho e falo, gente, eu não sei nem o que é metade do que tá aqui. E o absurdo é quão caro elas são. E eu escutei de uma paciente, que é a nutricionista, que eu amei, que nem é daqui de Viçosa, mas que eu amei a fala dela. Ela falou assim, de vez em você comer, você vai ficar tomando pílula o dia inteiro. Que também faz, né? Você não vai comer mais nada. Você vai passar seu dia tomando comprimidinho com esse tanto de coisa que te passaram. Tá alimentando muito bem. Sim. Farmácia de manipulação. Fica muito feliz. Porventura, não tem como a gente afirmar, acusar, mas existem relatos, né, de colegas portadores de CRM também, corroboram essas prescrições e fazem questão de determinado ponto de manipulação em virtude de algumas porcentagens, infelizmente. Não é o foco do podcast, mas a gente tem que ser verdadeiro, né? A gente tem que falar aqui tudo que tem de mito, né, Lucas? A gente prometeu um pro outro que a gente ia falar de ciência aqui, né? Ô, gente, falar uma coisa com vocês, eu nunca imaginei que a doutora Andréa soubesse tanto da parte sexual, viu? Tô meio assustado. Mas, enfim, faz parte. Aprendi muito hoje, inclusive. Nem sabia que tinha ocitocina prescrita para isso. Mas, enfim, uma coisa que eu quero conversar com você, André, eu sei que você trabalha um pouco menos com obstetrícia, né? Mas eu também gostaria de ouvir qual que é a sua visão hoje do parto humanizado, dessa questão de tentar fazer tudo de acordo com a natureza, né? O que der, deu, o que não der, não deu. Me explica aí o que você acha.
Na verdade, o que a gente, pela Federação Brasileira de Ginecologia, o que nós obstetras entendemos é que parto humanizado é aquele parto que respeita a gestante e o bebê e que tenta ter uma quantidade menor de intervenções. Então, parto humanizado não quer dizer parto domiciliar, não quer dizer parto fora do hospital. Parto humanizado quer dizer que você está tentando fazer um ambiente aconchegante para aquele parto ocorrer da melhor forma possível. Parto humanizado também inclui fórceps, também inclui cesárea. Por quê? Se for uma coisa que é necessária, né? Eu quero que a mãe e o bebê vivam, estejam bem. Então, isso é humanizado também. Então, existe cesárea humanizada, existe parto com fórceps humanizado, parto hospitalar humanizado, com ou sem anestesia. Então, assim, humanizado ficou banalizado como meio que domiciliar e sem intervenções. Isso não é o significado mesmo, né, do que a gente acredita. Eu acredito num parto do bom senso, do parto do bom senso da paciente e do obstetra. Porque a gente, às vezes, vê que a paciente, ela é leiga, né? Ela não sabe tudo que pode ocorrer de ruim. Então, cabe a você, obstetra, explicar e conduzir aquele parto da melhor forma possível. A gente tinha muitas intervenções no passado e a gente fazia intervenções desnecessárias, às vezes, sim, mas porque a medicina evolui. A gente foi descobrir que eram desnecessárias estudando, né? Revendo os nossos dados e descobrimos que algumas coisas a gente não precisa de fazer. Não quer dizer que a gente era mal no passado, né? A gente, nossa, fazia a mulher sofrer. Não, aquilo ali era o que a gente sabia e a gente estava tentando fazer o melhor. Assim como tudo, né? A gente olha as novelas, os comerciais, o comportamento, o mercado de trabalho, tudo era diferente. Tudo tem melhorado. A gente fala de humor, né? As piadinhas que se faziam quando a gente era novo. Nossa Senhora. Completamente. E tem que entender a realidade anterior, né? Mas agora a gente também tem que entender que nessa realidade não dá mais, né? De fazer isso. André, eu quero citar mais uma coisa sua, porque eu acho que assim, aí agora sou eu perguntando mesmo, Cadu. Cuidado. Muita calma nessa hora. Eu queria que você me contasse, como mãe de 3 filhos, como foi manejar sua carreira durante esse tempo. Porque assim, você ficou várias vezes sem trabalhar e eu sei disso. E assim, eu não tenho dúvida de que isso é uma concessão para mim, né? É o fato de você abrir mão da sua carreira faz com que eu possa manter a minha. E é um trato, que eu falo, um trato social, né? A gente sabe do valor um do outro. Mas é social, mas também de parceiragem. Foi muito conversado, né? Eu acho que isso é o mais importante. Exatamente. Como foi? O início eu acho que foi pior. Depois da primeira gestação foi pior. A gente tinha chegado aqui há pouco tempo, né? Então, assim, eu não tinha uma carreira tão consolidada aqui. Então, quando eu saí de licença da minha primeira filha, que foi Isabela, para voltar, foi mais difícil. Eu tive que reconstruir a minha carreira. Comecei quase que do zero de novo, né? E aí foi bem complicado para mim, pessoalmente, né? Da gente ficar com medo de não ter mais paciente e de perder a carreira mesmo. Agora, voltando depois da segunda e agora da terceira, tá sendo mais fácil. Mas mesmo assim, há uma pressão minha e externa para que a gente volte logo da licença maternidade. As pacientes não entendem. Não entendem. Só que em todas as outras profissões, elas ficam os 4 ou 6 meses fora. A gente não, com 1 mês, já começam a cobrar se a gente não vai voltar pro consultório. Isso aí. Principalmente. Inclusive, Então, coitada da Roseli lá na Excelência, né? Nossa Senhora. Nossa, sua mulher não vai voltar não, Cadu? Eu falei, não sei, ué. Deixa ela ficar no tempo dela. Nossa, você foi... complicado essa pressão da gente. Mensagem, né? É complicado. Interessante que todas são mulheres. Todas são mulheres. A maioria é mãe. E como é que faz isso? Complicado, né? A gente tem pouco a solidariedade com a própria mulher, é isso mesmo, a gente cobra muito. E assim, eu não ligo da paciente em outra ginecologista enquanto eu estou fora e retornar para mim, tá tudo certo, né? Assim, porque ela tem, se ela passar algum problema, se ela tiver na hora, ela tem que ir.
Mas daí te punir, ela não me atendeu, nunca mais eu volto nela. E isso já é mais complicado, né? Mas aí, ao longo do tempo, eu fui aprendendo. Agora, o que para muito na nossa carreira? As nossas evoluções. Então, a gente vai menos em congresso. Eu tentei fazer fiz alguns cursos, né? Fiz alguns online. Graças a Deus, fizeram cursos online que facilitaram muito a minha vida, né? Porque a maioria dos cursos de ginecologia são Rio ou São Paulo, principalmente São Paulo. Eu com 3 filhos aqui, Cadu me mata. Eu fico com os 3. É muito difícil. Nem eu fico com os 3 atualmente, né? Sozinha. É muito difícil. E a gente não tem uma rede de apoio familiar aqui, né? Não tem parentes, então isso dificulta mais. Apesar de eu ter uma rede de apoio de amigos, de funcionários, muito legal. Mas de familiar não tem. Então, assim, eu acho que eu diminuí cursos. Eu não fiz tantas coisas como eu gostaria. Por exemplo, eu sou professora da universidade. Gostaria de ter dedicado mais tempo à extensão, à pesquisa. Mas a gente faz o que pode. Então, a gente, né, não pode se cobrar tanto assim também. Eu fiz o que eu dei conta. Então, eu consegui dar boas aulas, eu consegui atualizar minhas aulas, eu consegui fazer um curso ou outro. Mas falar que, por exemplo, eu fiz o mestrado no início, até hoje eu não consegui nem elaborar um doutorado. Mas vai fazer. Vou fazer um dia, tá tudo bem, né? Quando os meus filhos conseguirem ir encaminhando, aí um dia eu vou chegar lá. E só puxando esse gancho aí da maternidade, parece que quando a gente está inserido no contexto, a gente só vê grávida na rua. Só. Todo mundo engravida ao redor. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: está havendo mesmo epidemia de grávidas em Viçosa? Acho que não. Você sabe o que é normalmente? Porque quando a gente engravida, a gente tem um círculo social mais ou menos da mesma idade e que também tá nessa fase de querer engravidar, né? Então, assim, quando a gente teve os filhos, vários amigos também estavam tendo filhos, mas é porque a gente chega numa época de carreira e de idade. Né? Aí tá sempre alguém tendo você. Toda época tem alguém, né? Mas é normal você olhar numa loja, tem roupa de bebê. Você olha pro lado, tem coisa de bebê. Você olha pro lado... Até porque eu estou sabendo que o senhor é muito empolgado e está muito interessado em coisas de bebê. É isso aí, pode participar Então disso. você participou, tá prestando mais atenção nisso agora. Mas vocês não viram o comunicado do SAI, não? Que ia colocar negócio na água e que todo mundo ia ficar grávido. Não, vocês não viram? Eu não tomo água, mas o SAI é que eu não posso mais, cara. Não, mas... De jeito nenhum. E em relação a essa questão, assim, o pré-natal é uma coisa que hoje não é uma coisa da sua rotina, né? Mas, por sorte nossa, Andréia... Acho que já é um pouquinho, sim. Mas me conta como é que foi essa transição da obstetrícia, mais hoje na área da ginecologia. Tem alguma coisa que você gosta mais ou entra nesse contexto de carreira também? Eu amo obstetrícia. Fazer um parto é uma adrenalina, um prazer indescritível. Muito ruim, cara. Quem faz obstetrícia sabe disso, principalmente parto vaginal. Quando o bebê nasce, dá tudo certo, é um parto lindo, você fica com aquela sensação de bem-estar incrível. É bonito de ver. É bonito. Quando a pessoa fala do que gosta, que ela gosta, é incrível. Então, assim, a cesárea é uma coisa mais mecânica, mais cirúrgica. Então, assim, é legal ver o bebê nascer, mas ela não te dá essa emoção e esse prazer que um parto vaginal que você acompanha por horas, que você tá ali apoiando a paciente, né? E você vê aquele desfecho maravilhoso. Eu falo com os alunos assim, vocês têm que ver um parto, que você vê todas as etapas do parto que a gente aprende lá. O bebê roda, o bebê sobe a cabecinha, depois o bebê gira. Vocês falam, mentira que o bebê faz isso. Você vê tudo aquilo e você fala, a natureza é incrível. Então, assim, não é porque eu não gosto de obstetrícia, ao contrário, eu amo obstetrícia. Mas a obstetrícia tem algumas nuances muito difíceis de lidar. Uma é que você tem que ter disponibilidade. E como a maternidade vem com 3 filhos, sem esse apoio, como que eu dou essa disponibilidade para uma paciente? Vai, 2 vai. 5, 10 é impossível. André, também tem esse fato, né? A gente tem 3 filhos, né? Eu consigo ficar com uma criança, no máximo 2 em casa, enquanto você vai fazer um parto. 3, eu tenho que rezar pra não acordar, né? Não, e um parto pode demorar 8, 10, 12 horas. Então, assim, é muito complicado, né?
aproveitando ainda mais agora, ver um lado, não vou dizer polêmico, mas muito importante para os pacientes, né? As pessoas não entendem o que é disponibilidade. Sim. Você tem um plano de saúde, seja qual for. Você paga uma consulta particular, enfim, você consultou com a doutora Andréia. Você faz o pré-natal com a doutora Andréia. As pessoas não entendem, Andréia, que o vínculo é direcionado à consulta, ao acompanhamento, que porventura você não vai conseguir ir ao hospital. Sim. Mas que o hospital oferece uma rede de plantão de obstetrícia que vai deixar a pessoa atendida. Sim. E aí, desde a faculdade, eu brinco muito com meus colegas, eu falo que a obstetrícia, ela é uma especialidade de muita ingratidão dos pacientes. Por quê? Eu falava assim, gente, qual é a lógica de você ficar 9 meses acompanhando uma pessoa, fazendo de tudo, atendendo ligação, respondendo mensagem, dando orientação. E aí, no dia do parto, você pode não estar na cidade, você pode estar fazendo qualquer coisa que te impeça de ir ao hospital. E a partir dali, você não serve mais. Sim. Você fez tudo pela pessoa, mas se naquele momento você não pôde ir ao hospital, doutora, me acompanhou a gestação inteira, mas na hora que eu mais precisei, ela não estava lá. As pessoas não... Mas isso é importante nós, como médicos, explicarmos para a população de que, primeiro, é impossível você garantir que 100%. Isso vai acontecer. Por isso existe o plantão. Sim. Segundo, não existe uma remuneração direta para isso. Como é que você exige de um profissional esse tipo de disponibilidade sem exercer uma remuneração? E aí entra numa outra questão, que os planos de saúde restringem a disponibilidade extra. Isso torna o exercício da obstetrícia uma coisa muito difícil. E eu acho que é um ponto sensível que a gente vai aproveitar a oportunidade para você falar para a gente. Exatamente. Você tem vida, né? Você é um ser humano, então você come, você toma banho, você tem uma família, você também tem que ter momentos de lazer. Então, a obstetrícia, o bebê, ele não te escuta. Olha, eu quero que você nasça amanhã, meio-dia, porque eu já dei comida para os meus meninos, já levei na aula, aí eu tô disponível. Não existe isso. Então, o bebê, ele nasce a hora que ele tem que nascer. Pode ser de madrugada, de dia. Então, assim, pode ser que naquele momento que a pessoa entrou em trabalho de parto, você não consiga ir. Então, se eu estiver sozinho com meus 3 filhos, eu vou largar um bebê de 5 meses, uma menina de 4 anos e uma de 6 sozinhas em casa? É impossível. Eu não posso ir. Né? Isso, mesmo você tendo um marido maravilhoso, tenho um marido não tem jeito, às vezes, é difícil. Mas, o meu marido também trabalha, ele também tem vida. E se ele estiver lá na cirurgia dele, cirurgia plástica demora 8 horas, 10 horas, ele vai largar a paciente dele aberta? Vou ali. Só pegar as crianças e eu volto. E aí, a Andréia vai fazer um parto, então isso é inviável. O que a gente, quando a gente se dedica à obstetrícia, tenta fazer? Criar uma rede para que você possa estar disponível. Então, por exemplo, eu sei que essa semana minha paciente está chegando perto das 40 semanas, que poderia nascer, então vou me estruturar. Só que você tem que contratar babá, 24 horas, você já tem que deixar a sua secretária avisada, você pode ter que desmarcar o consultório. Os pacientes ficam chateados, né? Se você marca consultório. Quando você desmarca consultórios que estão marcadas no consultório não gostam. Então, mas você tem que se estruturar muito. E isso que é a nossa que a gente chama de disponibilidade. Você tem que tornar a sua vida disponível só para aquela paciente. E isso não há remuneração. Então, quando eu contrato minha babá 24 horas por uma semana, por exemplo, porque se eu sair a qualquer momento, tem que ter alguém para olhar meus filhos. Ninguém paga isso por mim. E o valor que se paga pelo parto, nunca que vai cobrir isso daí, né? Exatamente. Vai cobrir, às vezes, 12 horas só. 24 horas. Primeiro que o trabalho de parto, o plano de saúde só paga por 6 horas. Se você ficar 10 horas no hospital com a paciente, o plano só paga até 6. Eu não sabia disso, não. Então, 7, 8, 9, 10, 12, você não recebe remuneração. Ah, então Eu te pago. Eu te pago. Vou te deixar sair, então, não. E ele vai pagar a remuneração das 6 horas, que é um valor bem pequenininho por hora, e um valor pelo parto, que não cobre nem essa disponibilidade, nem os riscos que você corre, né? Porque obstetrícia, a gente fala que realmente é igual no futebol, uma caixinha de surpresa, mas mesmo.
tá tudo lindo, o parto tá ótimo, tá tudo indo, de repente acontece alguma coisa que dá muito errado, né? E você desespera, você tem que chamar um colega. Aqui em Viçosa, por exemplo, a gente só tem um obstetra de plantão, então deu uma coisa errada, o obstetra de plantão tá lá no plantão, vendo as pacientes dele. Quem que vai te ajudar? Às vezes, se ele tá folgado, ok, ele pode ir lá te ajudar na cesárea de urgência. Mas se ele não tiver, com quem que você faz esse parto? Você tem que chamar um colega de casa. Então, muitas vezes, né, eu trabalhava com umas amigas muito queridas, tinha que ligar, elas saíam de casa para me ajudar de favor, porque elas não iam receber nenhum centavo. Tem todas essas questões da obstetrícia que são muito complicadas. Falta de estrutura. O ideal seriam 2 plantonistas, uma enfermeira obstetra, um centro que a gente pudesse, por exemplo, fazer o pré-parto, o parto e o pós-parto no mesmo lugar. Ter uma estrutura que virou cesárea de urgência e rapidinho a gente conseguia fazer. Tudo isso foi me levando a sair da obstetrícia. E aí entra no ponto que eu e o Cadu sempre conversamos, né, Cadu? Saúde é caro. Saúde é caro, infelizmente. E essa saúde com exclusividade, com disponibilidade, com certeza de que vai ser um profissional que eu escolhi, o sistema oferece profissional. Uma pessoa que não tem plano de saúde, que não tem nenhuma condição financeira, não vai deixar de ser assistida. Claro. E vai ser bem assistida, que os profissionais aqui de Viçosa são ótimos. Todos os plantonistas são devidamente qualificados, atualizados, fazem parte de equipes privadas e públicas, enfim. Mas a pessoa quer exclusividade, a pessoa quer escolher. Sim. E aí, como que paga essa conta? Porque você escolher um profissional, e eu não estou falando de melhor ou pior, não. Mas é um profissional médico, especialista, que tem uma rotina. Sim. É um ponto muito sensível. Eu ouço cada coisa de paciente e eu tento explicar. Gente, vamos sentar e vamos entender o que está acontecendo, porque eu acho que as pessoas estão fora da realidade quando a gente fala nesse sentido. Assim como a gente fala de uma internação hospitalar, assim como a gente fala de várias outras coisas. Eu recebo ligações do hospital, dos 2 hospitais, de madrugada, de pacientes que eu nunca recebi nenhum centavo de nenhum dos 2 hospitais por nenhuma internação. Eu interno pacientes num determinado hospital de Viçosa desde janeiro desse ano, nós estamos em setembro. Eu nunca recebi nenhum centavo, nem de internação de SUS, nem de plano de saúde. Só que você come, você paga aluguel, né? Eles me ligam e os acompanhantes acompanhantes pressionam, e o hospital liga e tudo mais. Então as pessoas não entendem, as pessoas não têm. E aí quando um médico fala assim, não atendo mais. A partir de agora eu não atendo mais SUS. A partir de agora eu só vou atender o convênio, só vou atender o particular. Eu falo assim, nossa, mas esse médico tá muito mercenário, achou que tá famoso. Não, a gente só quer ter uma qualidade de vida, sustentar seu a trabalho. nossa família, receber pelo trabalho que você faz. Vocês estão falando aí, é importante, principalmente que eu acho que o paciente, a gente fala muito do paciente, né? O paciente não tem culpa nenhuma, né? É uma falta de educação a ele, né? Você que é paciente nosso que tá ouvindo a gente falar aqui, a gente sabe que a gente quer informar, né? E informar quando você lê lá no jornal que um médico fica 1 ano sem receber, não é mentira não, gente. 1 ano e meio. Pra vocês terem uma ideia, assim, eu tenho um projeto pessoal, né? Que é operar os pacientes do SUS de cirurgia reconstrutora da plástica. E eu não quero dinheiro pra mim, né? Eu prometi pra mim que eu vou doar o dinheiro. Mas eu nunca recebi, aí não tem nem como eu doar, né? Já tá doando teto. E o problema é que o Hospital X aqui de Viçosa, que não me paga, ele tá pegando meu dinheiro que eu ia dar pra alguém que tava precisando e eu não sei o que ele tá fazendo, né? Então, assim, no fim de tudo, é isso que a gente tá querendo dizer, né? Que, assim, vocês que estão ouvindo a gente, talvez vocês não entendam o que a gente quer dizer, que a culpa não é de vocês de não entender, porque a gente está custando a conversar isso com as pessoas. E esse Na verdade, a gente está desconstruindo a imagem do médico. Porque o médico ele é visto como rico, que não precisa, que isso, que aquilo. Não, a gente precisa. Sim. A gente tem família, a gente tem as necessidades, então os pacientes não sabem disso. O doutor fulano ganha muito bem, não precisa disso não. Estrutura de trabalho, né, Lucas? É a mesma história do jogador de futebol, né? Sim, sim. O cara ele tem 10, ele tem 20 pessoas. Quanto ele ganha? Ele tem 20 pessoas para sustentar, né? Mas Ele sustenta. 10 irmãos, 30 primos. eu quero pegar esse gancho aqui pra gente
pra gente terminar isso aqui, né? Eu quero pegar esse gancho, André, pra gente poder falar dessa questão dos hospitais de Viçosa. E eu vou entrar nisso aqui, porque a principal mensagem que eu quero deixar para as pessoas que estão ouvindo a gente é que elas estão vendo os dois hospitais muito debilitados, né? E a gente olha para o Ponte Nova e fala assim, por que o Gavazza é tão bom, hein? Por que o Nossa Senhora das Dores está conseguindo sobreviver lá bem? A gente olha para Muriaé, vê o Cristiano Varela lá, eu sei que tem dinheiro federal, etc., mas você vê, olha, você fica impressionado. O próprio Santa Isabel, lá em Ubá, você vê hospitais de boa estrutura, que conseguem sustentar bem, que conseguem dar uma coisa bacana. A gente fica se perguntando, por que Viçosa é diferente? Bom, eu não quero entrar nesse aspecto, assim, de por que é, porque, assim, cada um acredita numa coisa, né? Mas o que eu acho mais importante é que você falou do centro obstétrico, e a gente tem solução. Ah, é caro? Assim, é caro, mas com um projeto bem feito, provavelmente o centro obstétrico sai. Porque no fim de tudo a gente está vendo assim, 2 hospitais capengando, os 2 fazendo a mesma coisa quase. Claro que tem um que faz obstetrícia e pediatria, ortopedia, o outro faz uma diálise, por exemplo, que é o caso, né? A gente está vendo 2 hospitais que não conseguem olhar e falar assim, não, você é melhor nisso, eu sou melhor nisso. Eu preciso focar na obstetrícia, por exemplo, né? Nós temos um hospital em Viçosa que precisa focar na obstetrícia. Sim. E ele precisa olhar para as outras coisas, tipo a clínica médica dele, de uma forma menor. Talvez ele transfira para um outro hospital isso, né? A gente precisa enxergar as nossas... Às vezes eles fazerem um acordo mesmo, né? Que cada um assumiria um papel para não disputar um com o outro numa cidade pequena que talvez não precise dessa disputa. Exatamente. Um perfil mais cirúrgico. Exatamente. E eu acho que muita gente não sabe disso, Lucas, mas você sabia que o Arnaldo Gavazza é um hospital que teve uma intervenção federal, né? Então, assim, eu não sei se é federal, mas é uma intervenção do Ministério Público, como parece que está acontecendo em Viçosa também, né? Salvo informações que eu não saiba, está acontecendo também. Isso mudou completamente o hospital. É aí que eu falo para as pessoas aqui de Viçosa. Se você realmente está preocupado com os hospitais, tem medo de você precisar ser atendido, talvez esse seja o grande pulo do gato, esse seja o grande momento para a gente reestruturar os serviços. E as pessoas, elas não têm noção do que é um centro obstétrico. Então eu queria que você falasse rapidinho para as pessoas o que é um centro obstétrico. Porque assim, para o resto das pessoas, você tem um centro cirúrgico basicamente para fazer a cesárea, não é isso? O que seria o ideal, né? Que seria uma ala separada, então que sua cesárea não fosse feita junto com as outras cirurgias, né? Então o bloco separado, que não precisa ser grande, pode ser uma sala separada para a cesárea. Uma sala muito bem adequada, aí o número de salas, 1 ou 2, tem que ver quanto o fluxo, a demanda dali. Mas uma sala pelo menos de cesárea, uma sala de parto normal exclusiva e funcionários exclusivos para aquela região. Com quartos para paciente ficar antes, né, no trabalho de parto e depois de ganhar aquele bebê. E sempre mantendo mãe e bebê juntos, né, que hoje em dia a gente só separa mãe e bebê se o bebê precisar ir para UTI neonatal. Isso é uma estrutura física, né, então a gente precisa, se a paciente está em trabalho de parto, imagina que normalmente a gente fica ou sem roupa ou com uma camisola, mas tem dor, então ela tem que andar. Ela tem que ter um chuveiro, porque a gente já sabe que o chuveiro diminui a dor. Ela tem que ter alguns aparelhos, por exemplo, bola, massageador, que tudo isso diminui dor. Então, ela precisa de um ambiente ali exclusivo para ela. Não pode ficar andando no meio do corredor pelada, morrendo de dor, né? E não só para ela, como com o acompanhante. A lei garante um acompanhante durante todo o trabalho de parto, parto e pós-parto. Então, ela tem direito ali, né? Então, ela tem que ter uma estrutura, esse pré-parto e parto, que possa ser adequado para ela se movimentar. Caso ela queira uma analgesia, ou seja, alguma coisa para diminuir a dor medicamentosa, que o anestesista esteja ali e tenha equipamento para fazer. Então, eu vim da Santa Casa, lá em BH. Lá o anestesista ficava por conta da maternidade. Porque tinha um anestesista da maternidade. Da maternidade. Porque ele vai fazer uma analgesia na paciente que vai durar 6 horas. Ele tem que estar lá essas 6 horas. Ele não pode fazer e ir embora, né? Às vezes ele tem que fazer de novo, às vezes a pressão abaixa, às vezes vai virar uma cesárea de urgência. Por exemplo, uma coisa muito grave na obstetrícia, descolamento de placenta.
tem 5 minutos para tirar o bebê. Porque senão ele morre. Porque ele não tem mais ar. 5 minutos, você tira o bebê, ele tá vivo. 5 minutos, você não tirou o bebê, provavelmente ou vai ter sequela, ele não vai sobreviver. Então tem que ter alguém ali disponível. E aí, Não tem toda essa estrutura. E rapidinho, em relação ao dinheiro do hospital, por exemplo, a gente perdeu algumas verbas na maternidade por falta de estrutura. Porque, por exemplo, se todo bebezinho amamenta no primeiro minuto, depois que nasceu, o hospital ganha uma verba da Rede Cegonha. Só que, para o bebê amamentar no primeiro minuto, a gente tem que ter um técnico de enfermagem, por exemplo, disponível para ajudar aquela mãe. Gente, uma coisa aparentemente simples. Só que, coitado do técnico de enfermagem, ele tem Todo volume. que fazer a sala de parto, ele tem que pegar os materiais para o médico, ele tem que ajudar o pediatra, que tem que limpar o bebê, que tem que dar uma assistência para o bebê se o bebê nascer mal. Então, são coisas pequenas, você fala assim, gente, por que a maternidade perdeu isso? É só dar o bebê para a mãe amamentar. Essa pessoa que faz essa mudança, né, coloca lá para amamentar, ela é mais barata com certeza do que a falta da verba, né? Ou seja, a verba pagaria isso facilmente, né? Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque assim, as pessoas aqui em Viçosa, elas têm a impressão de que a cidade é pobre, de que a gente não foi abençoado com grandes políticos, de que a gente tem uma dificuldade de gestão. Gente, Lucas, tem uma cidade, tem gente mais habilitada para administrar alguma coisa que Viçosa? É uma das grandes lendas urbanas de Viçosa, que Viçosa é pobre, né? Eu não tenho dúvida. É uma grande lenda urbana do viçosense. Eu nunca vi uma cidade desse porte com tantos condomínios fechados. Isso é verdade. Com um prédio bonito, Não é uma cidade pobre. não é. Você anda na rua, Com comércios bons, olha no centro da cidade, não só no centro, mas ao longo da cidade, o custo médio dos carros que rodam na cidade. Sim. É uma cidade pobre? Olha o custo das escolas particulares de Viçosa, o valor a nível de Brasil. É uma cidade pobre? e é uma cidade interior com escolas de qualidade. As escolas de ponta, né? Então você fala assim, como que tem tanta coisa boa? Será que falta tanto dinheiro? E aí falta médico bom? Não. Falta Não. anestesista? Falta ginecologista? Falta doula? Falta enfermeira obstétrica? Vocês acham que falta? Viçosa, em termos de qualidade técnica de material humano, Muito bom. para interior, eu te digo tranquilamente que estaria entre aí as 20, 30 melhores do Brasil em cidades do interior em termos proporcionais de profissionais habilitados, não só na medicina. Sim. Viçosa é uma das cidades do Brasil, está entre as 10 cidades do Brasil em termos de doutores por habitante. Então, assim, Viçosa tem uma capacidade de recursos humanos muito bem trabalhada. Se a gente for contar aqui número de especialistas, né? Por exemplo, quantos hoje ginecologistas obstetras você tem notícia que estão atuando em Viçosa, André? Eu não sei o número, mas é bastante, viu? É um número Mais de 20? mais, muito mais. Ou seja, cidade de aproximadamente 100 mil habitantes que tem mais de 20 ginecologistas. Eu falo Isso é E hoje tem especialista, porque a ginecologia e a obstetrícia são muito divididas, mas tem especialista em quase todas as áreas. Então a gente tem especialista em fertilidade, a gente tem especialista em endocrinologia, em reprodução, em várias especialidades que em vários lugares não tem. Né? pessoas de formação maravilhosa. Sim. A Andréia, professora da Universidade Federal de Viçosa, ginecologista obstetra pela Santa Casa de Belo Horizonte, teve acesso na formação a tudo que tem de melhor na formação, está em Viçosa. Assim como ela, quantas outras Sim. referências a gente tem? Será que é o material humano que está escasso? Não é. É isso que a gente tem que entender. Quando hoje existe esse material humano que quer vir para Viçosa, me pergunta se eles devem vir, eu sempre falo, ó, Venha. venha. Né? A gente sempre precisa e a gente pode mudar tudo. O problema é que até você mudar, você vai sentir na pele o que é uma má gestão. Você vai sentir na pele o que é a falta de recurso. E é um recurso que é barato. Isso é um recurso que é barato. Então, você vê lá na hemodiálise que você trabalha. Você observa claramente que as coisas estão lá. Né? Existe uma forma padrão para se trabalhar lá, só que o problema é que você não recebe, cara. Essa questão, por exemplo, da hemodiálise, que é um serviço ambulatorial que funciona dentro do hospital.
até essa percepção da direção foi muito difícil não vou dizer convencer, porque isso não é discussão para ser convencida, mas de posicionamento. Nós somos um serviço ambulatorial, ou seja, poderia funcionar numa clínica em frente. Sim. Não precisa de ser um serviço dentro do hospital. Mas que, porventura, quando foi construído dentro do hospital. Mas a gestão da hemodiálise, o recurso da hemodiálise, tudo referente à hemodiálise, é um repasse direto do governo federal. E que atravessa uma ponte dos municípios. Não existe atraso nesse sentido. Não é uma coisa que o hospital fica sem receber. É um serviço muito bem estruturado, organizado, com rotinas próprias, que não deveriam acontecer essas coisas, né? Quando a gente perde um profissional do gabarito do Dr. Rodrigo, a gente fica muito comprometido. A facilidade sentiu muito, né? Muito comprometido, porque a gente trabalha hoje numa escala de sobrecarga de trabalho, numa situação que os pacientes ficam muito inseguros, de que será que alguém vai sair a mais? E se sair, para onde nós vamos? É algo que os pacientes dependem do serviço para sobrevida. Todos aqueles 175 pacientes que estão ali dependem do serviço para sobreviver. Mas eu acredito em dias melhores, eu acredito que essas intervenções são doloridas. É muita coisa hoje que está acontecendo em Viçosa, com fechamento de CTI e com risco de fechamento do CTI 1 no Hospital São João Batista. E o Hospital São João Batista, neste momento, hoje, 19 de setembro de 2023, existe o risco do fechamento total do CTI de São João Batista, mas que isso traga ventos melhores para o futuro próximo, porque chega um momento que a gente só tem como melhorar. Sim. Olha, não sei não, hein? Da última vez eu achei que não tinha como piorar e piorou. Que daqui para frente as coisas vão melhorar, se Deus quiser. Eu queria suas considerações finais, André. O que você traria assim de ponto que a gente não abordou, mas que é fundamental dentro da sua especialidade, dentro do nosso contexto, de passar para a população uma mensagem final que eu acho que é muito importante também. Não vai falar mal de mim não, hein? E depois, obviamente, como nossa primeira convidada, agradecer por nos prestigiar, né? Na verdade, que eu falo muito para as pacientes elas, né, se cuidarem, terem tempo para elas e elas contarem com um bom ginecologista que vão apoiar elas, conversar sempre, parar de olhar coisa da internet, parar de acreditar no milagre. Esse milagre não existe para nada. Todo mundo quer uma resposta pronta. Essa resposta pronta não vai ter. E se a gente tá lá, estudou tantos anos, não só eu, como excelentes ginecologistas que tem aqui, fizeram mestrado, fizeram pós-graduações, e a gente não faz aquilo que elas querem, tem um motivo, né? Vamos acreditar no seu ginecologista, vá ao ginecologista, converse com ele, vamos parar de buscar milagre, vamos fazer a gente mesmo aí as coisas que precisam ser feitas, e parar de acreditar em tudo que se colocam, nas fórmulas milagrosas, nos sorinhos coloridos, nas 1000 formulações malucas que chegam. E vamos cuidar da nossa saúde e do nosso corpo, que é isso que é importante. Muito bem. Muito bom. André, te agradecer mais uma vez. É um grande prazer. Você sabe que eu te admiro como profissional, mas essencialmente como mãe também. Dá um zoom na carinha. Tá no Deus, mãe. Vamos lá, tem que dar o zoom aqui, mas eu vou ficar aqui olhando pra ela, né? Amor, você sabe que eu te admiro demais da conta. Obrigada. Uma mulher incrível, uma mãe incrível, uma profissional admirável. E muito obrigado por ter vindo aqui hoje. É uma honra você ser a primeira Obrigada. entrevistada aqui. Vocês são ótimos entrevistadores. A gente tá aprendendo. Nasci pra isso. Quem sabe, né? A gente tem futuro. Eu gostei, viu? Então tá bom, gente. A gente tá acabando aqui nossa entrevista com a doutora Andréia. E você vai poder colocar aqui embaixo nos comentários que você queira perguntar pra gente. A gente vai passar pra doutora Andréia também, pra ela poder conversar com a gente, o que você tiver de dúvida, tá? Você sabe que é muito importante se inscrever aqui no nosso canal, que aí você vai vendo todas as postagens que a gente fizer. Se você ativar o sininho, ele vai te avisar na hora, então é melhor ainda. Se você deixar o like, vai ser muito bacana. Se você gostou de mim, Dr. Lucas, principalmente da doutora Andréia, a gente merece esse like de você pra gente poder crescer cada dia mais aqui no YouTube. Valeu!